E ele, entusiasmado, feliz, ele vende tudo o que tem, compra aquele campo, e com o dinheiro da venda, ele vende tudo o que tem, e com o dinheiro da venda, compra aquele campo. Então, o que é uma parábola, irmã Lanusse? O que é uma parábola? Ela acordou, o olho dela chegou a abrir, falei o nome dela. Lanusse. Gente, o que é uma parábola? Eu gosto desse exemplo. A parábola é como se fosse a maquete. Então, pensa esses prédios aqui, gente. Aí você vê a parábola, é como se fosse uma maquete aqui bonita, que dá para você entender, ou para você ver que vai ser bonito, vai ter uma piscina, vai ter uma academia aqui, um prédio, 2 prédios, né? Eu acho legal demais. Então, é uma maquete. A maquete é o prédio? Precisamos de uma engenheira formada. A maquete é um prédio, Marina? Para a gente ter certeza que a maquete não é um prédio, vamos falar com uma pessoa escolarizada nessa área. A maquete não é um prédio, gente. Mas ela dá a entender, ela nos mostra como que vai ficar esse prédio. Então, quando o Senhor Jesus ele dá para a gente uma parábola, ele está nos mostrando, isso aqui não é o reino, mas ele é como se fosse o reino. Ele está te dando uma ideia de como vai ser, para a gente poder viver a partir dessa informação. Entendeu? Então, Jesus demonstra, né, que o reino de Deus é algo que você tem que estar disposto a entregar a sua vida. De forma entusiasmada, irmã Ellen. Rindo para as paredes, porque você está fazendo um baita negócio. Você viver a sua vida aqui nessa terra, gente. Se você apostar a sua vida toda aqui, Ana Lu, você está jogando sua vida fora. Se você não... Agora, se você apostar no reino de Deus, entregar a sua vida para Jesus, para o reino de Deus, você está fazendo um negócio excelente. Um baita negócio. E quando a gente não vive assim, gente, entusiasmado em fazer isso, não está ornando com a maquete, entendeu? Está diferente. E um diagnóstico muito confiável, gente, sobre o nosso tesouro é onde nós colocamos o nosso tempo, gente. Quem já viu esse episódio do Chapolin? Time is money. Gente, ninguém viu? Quem não riu é porque não viu. Levanta a mão quem viu aí. Super Sam. Quem conhece Super Sam? Ah, cara, 1, 2, só? Entregou a idade, todo mundo. Eu não conhecia. Tô brincando, gente. Mas tem isso aqui, ele usava essa frase, time is money. Mas é verdade, gente, o tempo é o dinheiro. Por quê? O que é as big techs hoje? O que são as maiores empresas do planeta hoje, gente? As big techs, né? TikTok, ByteDance, né? TikTok. A Meta, com Facebook, Instagram, o YouTube. E o que esse povo está disputando? O que eles estão negociando, irmã Isabel? O que eles estão negociando? Dinheiro? Sua atenção, seu tempo. O que eles vendem, gente? É o seu tempo. Quanto mais gente estiver aqui, quanto mais gente estiver gastando tempo aqui, mais dinheiro eles ganham. Porque eles estão vendendo a publicidade deles, fazendo dinheiro com essas coisas. Então, gente, o nosso tempo hoje vale dinheiro. Dinheiro de verdade, Pedro. O seu tempo vale dinheiro de verdade. E gente está ganhando milhões com o seu tempo. Com o nosso tempo. Então, eles são a prova, gente, que onde está o nosso tesouro? Parte do nosso tesouro, você pode entender que é o seu tempo. Onde está a sua agenda? Onde você gasta tempo? Isso demonstra de forma prática onde está seu coração. Porque o Senhor vai falar, onde está o seu tesouro? Hoje, nesse exemplo específico, é o seu tempo. Ali também está o seu coração. Então, a sua agenda, de forma prática, revela de verdade quem é seu Deus. A sua agenda, Andréia, de forma prática, revela quem é seu Deus. Onde é que você coloca mais o seu tempo, a sua atenção, né? A moeda mais valorizada hoje no planeta chama-se tempo, atenção e engajamento. As pessoas se matam hoje por isso. As pessoas fazem papel de cada papel ridículo na internet para conseguir o quê? Tempo, atenção e engajamento das pessoas. Porque isso é dinheiro. Então, gente, a sua agenda vai dizer onde está o seu tempo. Né? E isso é um dos pontos que a gente pode colocar. Onde está o seu tesouro? Aí vai estar seu coração. Onde está seu tempo? Aí vai estar seu coração. Onde você investe as coisas, aí vai estar seu coração. Eu queria colocar isso aqui por quê? Porque hoje parece que o tempo está escasso, né? O tempo está passando rápido. A vida está passando voando. Ou seja, é um tesouro. É um tesouro especial. Pensa um bilionário com câncer terminal. Ele daria todo o dinheiro dele para mais tempo.
E essa ideia do tempo como algo importante, né? A gente fica claro pelo versículo. Ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E esse pois, ele é uma conjunção com sentido de explicação, que simplesmente significa que a gente pode substituir por porque, afinal, ou já que. Isso é importante porque a gente pode resumir esses 3 versículos que a gente tem falado, essas 3 aulas, dessa forma. Não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, que, como já comentamos, é aquilo que vale a sua vida, ali estará o seu coração. E tem essa ideia de que, não, então o que eu gosto muito é o meu tesouro. Então, o que eu gosto muito é onde vai estar o meu coração, e porque o meu coração está lá, eu vou passar a investir nessa coisa. Só que o que esses versículos estão trazendo é uma ideia diferente. É uma ideia de que, por que você não vai acumular tesouros na terra? Porque se você acumular tesouros na terra, esse é o seu tesouro. E aí o seu coração vai caminhar para isso. É uma ideia de que por eu investir nessa coisa, eu vou começar a gostar mais dessa coisa. E gostar mais dessa coisa vai fazer com que eu invista mais nessa coisa. E o tempo é uma das formas de investimento que nós podemos fazer. Então, se nosso tempo está todo investido naquilo que é fútil, né? O nosso coração vai passar a se concentrar no que é fútil, vai gastar cada vez mais tempo nisso. É mais ou menos isso. Assim, é meio contrário, parece assim, aquele que eu mais amo, eu mais ponho dinheiro, né? Ou eu mais ponho investimento. A palavra vai dizer, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, quando a gente está estudando, os teólogos, né, mais gabaritados, muitos vão falar isso, né? Que Jesus está apresentando uma nova forma de mostrar o caminho do amor. Ou seja, vamos supor lá, né? O irmão Asson está aqui hoje, mas ele está correndo. Mas vamos supor ali, vamos pensar que corrida é uma coisa que ele começou a gostar. E eu também faço o esporte, então eu vejo que é um pouco disso, sabe? Você corre com tênis vagabundo, daqui a pouco eu quero um tênis melhor. Aí você vai, agora eu quero viajar para correr. Agora Então, assim, parece que quanto mais você investe nisso, mais o seu coração vai para isso. Então, o coração segue o tesouro e não o tesouro segue o coração. Entendeu? Então Jesus está explicando isso. Então, quanto mais você investe em uma coisa, mais essa coisa se torna importante para você. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai investindo, por exemplo, a profissão é maravilhoso, tem que investir na profissão, você tem que ser, né? Nós já falamos, é indiscutível, já não quero ser específico, mas toma cuidado, porque às vezes você investiu ali, achou legal, aí eu vou começar, aí você começa a investir tanto nisso que aquilo, seu coração vai para isso. Jesus fala que seu coração é atraído para tudo que você investe. O seu tempo, o seu dinheiro, né, e o valor que você dá para as coisas. E ao mesmo tempo, isso é bom também, porque a gente sabe o caminho de volta, né, pastora? Se tudo que eu invisto, meu coração vai, então onde eu tenho que investir, gente? No reino de Deus. Então, mesmo que, cara, intencionalmente, eu sabendo que eu preciso valorizar mais a Jesus e as coisas de Deus, eu vou começar a investir meu tempo, meu dinheiro, meu valor no reino de Deus. O que vai acontecer? O seu coração vai ser atraído para o reino de Deus, porque você está investindo no reino de Deus. Onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então é só para vocês entenderem essa lei da atração. Né? A lei da atração no sentido desse versículo aqui. Você colocou, tá, gente? Já me riram de mim da lei da atração. Heresias! Calma, ixi, corta. Ainda bem que eu acredito. A lei da... Vou inventar um outro nome para isso. Pastora Lindinalva Dias de Oliveira? Não. De Brito. Não. Bom dia, queridos. Vendo você falar sobre tesouros e no que a gente entende, por isso que é interessante a gente aprender também sobre equilíbrio, né? O equilíbrio é muito importante nessa situação, porque é claro que a gente precisa do dinheiro para manter nossas contas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa investir nos nossos estudos, a gente precisa uma série de coisas, porque nós precisamos sobreviver nesse mundo, né? E a gente não quer ficar
para trás no sentido de não adquirir conhecimento. Mas também a gente não quer investir tanto nisso porque a gente quer também ir para o céu. E Jesus não estava mencionando em nenhum momento que nós deveríamos fazer voto de pobreza, né? Eu vou fazer um voto de pobreza, não vou guardar, não vou ter dinheiro, vou ficar comendo o pão nosso de cada dia, como a oração do Pai Nosso, e que Deus vai mandar todo dia. Fato, Deus vai mandar todos os dias e Ele está nos ensinando que a gente não deve ser ganancioso, mas a gente tem que ter o equilíbrio, né? Trabalhar para conseguir investir nos nossos estudos, investir no nosso conhecimento, investir no dinheiro que a gente precisa, porque a gente precisa. Guardar dinheiro é pecado? Não é pecado. Pecado é o que você faz com aquela situação. Pecado é você dedicar tudo para aquele valor, né? Como o Diego mencionou muito bem, é você colocar o seu coração naquela coisa e esquecer do principal, porque o principal não é o dinheiro é secundário, o principal é o reino dos céus, é a nossa morada eterna com o Senhor. Então a gente tem que ter o equilíbrio nessas coisas, equilibrar. Eu preciso ter dinheiro sim, eu preciso trabalhar sim, eu preciso investir sim, mas eu também tenho que lembrar que a minha vida aqui é passageira. É uma viagem que eu estou por aqui e as minhas malas têm que estar prontinhas, porque daqui a pouco eu vou voltar para a casa do Pai. Exatamente. Isso é muito sério, né? Porque eu até já comentei, né? Tive um colega que o tesouro dele claramente era a faculdade de medicina, que ele queria muito, que ele chegou a adoecer por conta disso, porque ele estudava todos os dias, de domingo a domingo, ficou com um burnout, aí a mãe dele teve que proibir ele de estudar. Então, é essa coisa que ele estava disposto a adoecer, a perder o tempo de lazer dele, perder o tempo de comunicar com as pessoas. E aí o coração, quando vai investindo tempo, toda hora nisso, o coração ele se volta para isso. E isso é muito sério, porque o simbolismo mais fácil de pensar do coração é o amor, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? O que o coração significa? Amor. E a palavra de Deus lá em 1 João 2, do 15 ao 17, vai falar: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tem a ideia de que, se o seu tesouro está no mundo, então o que você investe sua vida, investe seu tempo, investe seu dinheiro, é as coisas que são do mundo, que são passageiras, o seu coração, o seu amor vai estar nessas coisas que são do mundo. E o amor do mundo vai nos deixar sujeitos a essas coisas, né? Ele fala o desejo da carne, que é os desejos pecaminosos da carne, né? Vai nos deixar sujeitos à cobiça, ao querer ter demais, a querer só ter para mim, e não tem nada para os outros, só tem para mim. Para mim, eu quero mais riqueza, eu quero mais cargo, eu quero mais título, desejo de vanglória, eu quero reconhecimento para mim. Eu quero que todo mundo saiba quem eu sou, porque eu faço, porque eu sou incrível, que eu sou maravilhoso. A gente vai estar sujeito a todas essas coisas. E o pior de tudo, né? Fala, o amor do Pai não está nele. Uma pessoa que ela ama o mundo, ela não consegue amar a Deus, né? Mais para frente a gente vai falar, né? Sabe que não se pode amar. Uma pessoa não pode ter dois senhores. Mas vamos aí, né, gente? Não ame ao mundo, então é um imperativo. Ou seja, nós estamos falando, quanto mais você, onde tiver seu tesouro, vai estar seu coração, ou seja, vai estar seu amor. Então, se você ama as coisas dessa terra, é como se você se afastasse, você não consegue amar a Deus. E ele vai falar, o mundo e os seus maus desejos passam. Mais uma vez, não é meio que uma paráfrase do que nós já estamos falando? O tesouro dessa vida pode ser corroído, os ladrões vão roubar, vai acabar. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí, olha os dois tesouros aí, gente. De uma outra forma. Só que falando como Deus sendo tesouro. E outras coisas, o mundo, né? As coisas desse mundo sendo esse outro tesouro terreno, mundano. Então, cuidado, porque você está tirando, se tivermos, né, algo aqui que seja mais valioso que Deus nessa terra, você está tirando o amor do Pai.
da equação. Não que Deus não te ame mais ou menos por isso, gente. Mas você não consegue amar a Deus. Você não consegue amar a Deus, então acabou tudo. Entendeu? Você está desconectado. Lá em João 14, 23, né, Jesus até vai falar: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, realmente, quando a gente investe no que é do céu, o nosso coração, o nosso amor vai se voltar para isso, né? Para Deus. Porque como que a gente vai amar Deus se a gente não tem um relacionamento verdadeiro com Ele, né? Como amar uma pessoa... Como você ama uma pessoa que você não conhece? Não faz sentido nenhum, né? Um verdadeiro filho de Deus, ele investe no que é duradouro e é movido pelo que é eterno. É o reino de Deus. Então, realmente é necessário se perguntar, né? Será que eu realmente estou preocupado com isso? Eu estou tirando meu tempo para falar com meu pai, porque ele é seu pai, né? Você fala que é seu pai, que você ama ele, mas nunca tem tempo para conversar com ele. Que amor é esse? Você não sente saudade da pessoa quando ela está longe? É verdade. Lembra, gente? Time is money. Tempo é dinheiro. Se o seu tempo não está em Deus, ou seja, você está investindo em outra coisa, seu coração está em outro lugar. Então, Jesus propõe nesse versículo isso a gente realmente, de forma consciente, né, investir no reino de Deus, porque a gente estudou, né, não só porque vai ter recompensa, mas porque isso é a maior honra que nós podemos ter, né? Agradar a Deus é nossa maior recompensa e Jesus é o nosso bem mais precioso. Mas nós temos que estar dispostos a investir nessa conexão preciosa. Amém, gente? Vamos aqui agora para o segundo tópico, né? O próximo tópico, que é os dois olhos. Vamos repetir aqui o versículo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Água, por favor. Deixa eu tomar. Depois vocês passam aí, gente, pede o copo da Verbo aí para a pastora. Está vendendo aí a R$150. O Stanley da Verbo. De graça, hein, gente? Tá de graça. São 4 copos por R$1.200. Dá para você revender. Brincadeira, gente. Chega de brincar. Chega, não consigo. Tá aqui, gente. Pessoal, eu quero que vocês olhem fixamente para essa mancha aí. Quero que vocês olhem fixamente para essa mancha e tentem identificar o que é isso aí. O que você consegue enxergar aí? Vou dar 10 segundos aí para você. Calma, gente, vocês vão pensar e vocês vão... O que é isso? Vai lá, Ellen, levanta aí, Ellen. Vamos lá, estica essas pernas. Bom, eu vou deixar a Rafaela falar. Vai lá, Rafa. O que você está enxergando, Rafa? Eu tô vendo as mãozinhas pra cima, tá parecendo um morcego. E eu também tô enxergando uma carinha nesse trem. Uma carinha, né? Tipo uma coisa do Halloween, né? É. Vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu ver. Quem é que quer falar aí, gente? Irmã Ellen, vai lá, ela começou a falar, então deixa ela falar. O osso da bacia, assim, ó. O osso da bacia? É. Irmã Lanúcio, o que ela quer falar? Deixa a Lanúcio falar, gente. A gente quase não ouve a voz da Lanúcio aqui. Eu estou enxergando um morcego. Um morcego? Então foi o osso da bacia. Gente, eu vou falar o que eu enxergo aqui. Toda vez que eu enxergo, gente. Eu tô enxergando uma tartaruga ninja. Hã? Não, ele esquece tudo. O quê? Repete aí, eu não entendi. Ela falou a tartaruga ninja. Tartaruga ninja. Gente, ó, aqui eu enxergo o quê? Aqui, ó. Aqui é a cabeça de um porquinho, as orelhas do porquinho, as pernas. Tem um cara deitado que o porco tá pisando no pescoço. Aqui é a sombra dele na água, entendeu? A lama tá aqui, faz uma água.
Entendeu? Pastor Geraldo quer falar. Gente, é o último, é o pastor Geraldo. Tem, gente, é um porquinho aqui, essas orelhas é de porco. Aí, Aqui, ó, a orelha do porco, as pernas do porco, aqui é a pessoa, assim, socorro. E a outra metade é a água, é o reflexo da água. aí eu acho que é uma decisão. São dois senhores. Aí um puxa para um lado e um puxa para o outro. Para saber quem é que ele vai. Não, você está tentando acertar, pastor. É falar o que é. Você está roubando o jogo aí. Vamos lá, gente. Então vamos para o próximo aqui. Mas eu vejo como se fossem umas fadinhas ou então uns anjinhos segurando um vestido. Ai, meu Deus. Mas então, por que a gente colocou? Agora foco, respira. Vocês vão descobrir o que é isso agora. Por que a gente colocou isso aqui? Isso aí é o que a gente chama de teste de Rorschach, ou teste do borrão de tinta. Mas por que a gente colocou? Quando a gente fala sobre os olhos bons e os olhos maus, quando fala, os olhos são a lâmpada do corpo. Para as pessoas que estavam ouvindo, era muito fácil entender, porque isso é um tipo de expressão idiomática daquela época. Mas para nós já é um pouco complicado, porque não é uma coisa comum para nós. Seria o equivalente a dizer os olhos são a janela para a alma. Ou, por exemplo, você tem um dedo podre. Aquele cara tem um dedo podre. Aquela mulher tem um dedo podre para arrumar um namorado. Você já viu essa expressão? O que essa expressão quer dizer? A pessoa não sabe escolher, a pessoa é ruim. Então, essa aí é uma expressão daquela época que vai falar, é o que a Agatha está falando aí. Sim, porque eles acreditavam que os seus olhos demonstravam o tipo de pessoa que você era interiormente. Só que ele não está falando de olhos físicos, e sim do olhar. A forma como você enxerga o mundo à sua volta mostra o tipo de pessoa que você é. E da mesma forma como o teste de Rorschach, né? A mancha é a mesma, a mancha ela não muda. Mas a teoria é que, por meio dessa mancha, a gente consegue identificar algumas questões da sua personalidade. E é isso. Quem né? não jogou o porquinho, então, está com sérios problemas, gente. Vamos ter que fazer um teste de psicopata. Mas se vocês viram, a mancha continuou igual. Todo mundo está vendo a mesma coisa. Só que houveram várias formas de ver isso. Tiveram várias percepções diferentes. E é sobre... Sim, várias interpretações. E é sobre isso, esses olhos. São duas cosmovisões, como se fosse, né? Duas formas de ver o mundo, as outras pessoas e a si mesmo. E sobre essa óptica, né, essa ideia de duas visões, nós temos dois tipos de olho. Os olhos são a lâmpada do corpo, né, nesse sentido. E isso é importante, né, os olhos serem a lâmpada do corpo, porque o tipo de visão que nós temos vai guiar as nossas escolhas, os nossos comportamentos e vai refletir para as outras pessoas quem nós somos. Né? Se eu sou uma pessoa que vê o mundo com bons olhos, isso vai mostrar. Porque esse é o objetivo da luz, né? Deus nos chama a ser a luz do mundo. Essa luz, ela vai mostrar para os outros quem nós somos. Agora, sobre os olhos, né? Temos os olhos bons e os olhos maus. Quando a Bíblia fala sobre o olho bom, no original ele usa o termo hapilos, que significa simples, completo, cumprindo o seu papel. Mas, quando, de novo, é outra expressão, né? Quando eles diziam, aquela pessoa tem um olho hapilos, aquela pessoa é uma pessoa generosa. Mas a gente pode pegar desses significados e trazer algumas coisas, né? Primeiro, simples. O que nós pensamos quando falamos de uma pessoa que é simples? Não no sentido de pobreza, né? Quando a gente pensa em uma pessoa que tem uma personalidade simples, né? Uma pessoa que é uma pessoa sincera, ela não tenta parecer o que ela não é, ela não se apega a coisas desnecessárias e é uma pessoa humilde. Nós já estudamos, né, no Sermão do Monte a importância da humildade. Em Mateus 5,5 vai falar, bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. E um cristão, ele deve ser humilde. Cristo, ele foi humilde quando ele estava nessa terra.
apesar de ser Deus e saber disso, ele fazia com que as pessoas se sentissem bem perto dele. Um dia eu vi uma explicação sobre simplicidade, gente, tem muito a ver também com o que é uma pessoa que tem uma vida simples. É uma pessoa que precisa de poucas coisas. Quanto mais coisas, menos simplicidade a pessoa tem. Então, para ser feliz, vamos supor, eu preciso de um carro muito bom, eu preciso de uma casa assim, eu preciso viajar tantas vezes nos anos. Então, quando a pessoa você coloca muita coisa para que você se sinta bem, satisfeito, significa que você não é uma pessoa simples. Porque você precisa de muita coisa. Quanto mais minimalista for interiormente, né, as suas necessidades, mais simples você é. Uma pessoa que precisa de pouca coisa para ser feliz. Né? Assim devemos ser. E também falando de humildade, né, lembrando que o conceito de humildade não tem a ver com pensar pouco de si. Nós falamos muito, né, aqui na igreja, gente. Mas é pensar pouco em si. Jesus, ele vinha aqui na terra e falava, eu sou Deus, eu sou filho do homem. Mas, ao mesmo tempo, ele era o mais humilde de todos. Ele lavava os pés, ele cuidava das pessoas. Ou seja, apesar de pensar, ele tem um olhar real para quem ele é, mas ele pensava pouco em si. Ele veio para pensar em nós. Ele veio por nós. Entendeu? Então, isso é nisso que está depositado a humildade de Jesus. Porque o nosso conceito de humildade ele é deturpado. O nosso conceito de humildade é um conceito de pobreza. O cara é humilde, é porque ele tem um carro velho, é porque tem uma casa não sei o quê, cai nos pedaços, ele anda rasgado. Ele é humilde. Não quer dizer que ele é humilde, não. Ele pode ser extremamente arrogante, extremamente orgulhoso, andar de chinela havaiana com prego de baixo. Extremamente. Então, isso não tem relação, gente. A humildade está em pensar menos em si. Não pensar menos de si. Tanto que lá em Marcos 2:15, vai falar, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então, ele vai mostrar, né, que Jesus, ele atraía essas pessoas. Eram publicanos, eram pecadores, eram desprezados pela sociedade da época. Os fariseus vão até reclamar com Jesus, porque ele ficava perto dessas pessoas, mas elas tinham o desejo de estar perto dele, porque elas queriam conhecer quem era Jesus. A gente até estudou nas aulas sobre o jejum. Todos nós, seres humanos, nós temos na nossa alma esse desejo por Cristo. E como cristãos, é nosso objetivo a gente mostrar Cristo para as pessoas, porque as pessoas estão sedentas por Deus. Elas só não percebem isso. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas orgulhosas, né? Sendo orgulhoso, a gente não vai mostrar Cristo para ninguém, porque Cristo não era orgulhoso. Minha irmã até contou uma história lá, quando os portugueses eles chegaram aqui querendo catequizar os indígenas, e um cara fez uma peça, e ele basicamente exaltou a cultura portuguesa nessa peça e menosprezou dos indígenas. Não, tudo que vem dos indígenas está errado. As roupas deles estão erradas, os nomes deles, tudo é do diabo, as danças, ele falou que o diabo ensinou eles a dançar. Sendo na Bíblia, Davi dançou, como assim, sendo cheio do Espírito Santo. Então, eles vieram com muito orgulho. Não, eu sou melhor do que nós, somos melhor que esse povo aqui, porque nós somos cristãos europeus. Então, mas imagina se essas pessoas elas tivessem vindo aqui com uma postura de humildade. Não, vamos conhecer esse povo, vamos mostrar Jesus para esse povo. Quão diferente o nosso Brasil poderia ter sido. Podia ser um lugar muito melhor para se viver, né? Talvez fosse assim, um lugar de primeiro mundo hoje em dia. Mas não foi o que aconteceu. E nós continuamos repetindo os mesmos erros do passado, né? Nos achando que somos muito melhores do que as outras pessoas, não só as outras pessoas fora da igreja, mas as pessoas dentro também, né? A gente não perdoa, a gente se acha demais, mas alguém com bons olhos é alguém que enxerga as pessoas como pessoas que, assim como ela, são falhas e que precisam de Deus. E isso vai nos levar a ter posturas diferentes, né? O de perdoar mais, o de amar mais. Tem até uma frase que eu gosto, né, de C.S. Lewis, que ele vai falar: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. E é verdade, né? Muita gente acha que, não, eu sou muito bom. Eu tive um professor que ele falou assim, revoltado, que o assassino ia poder entrar no céu igual ele, porque ele se acha bonzão, né? Eu sou muito bom. Deus perdoa um pouquinho em mim, mas vai ter que perdoar muito no assassino. Não é assim.
nós pecamos contra Deus, e isso, tipo assim, é até interessante, uma coisa que a minha irmã também falou. Ela viu em algum podcast, imagina se você, eu tô aqui em cima, e aí vem Moisés e joga uma bolinha de papel na minha cabeça. Aí eu vou ficar desconcertada, vou ficar irritada, mas nada vai acontecer com ele, né? Que sou eu? Eu vou ficar só irritada, talvez. Mas imagina se eu chego lá e eu tá com um sapato na cara do presidente Lula. Eu vou ir para a cadeia, porque ele é uma autoridade do país. Então, quando nós ofendemos a Deus, não importa que ofensa que foi, é uma ofensa imperdoável, porque ele é o rei do universo. Então, como ele perdoou indesculpável em nós, é imprescindível que nós perdoamos uns aos outros, porque nossa ofensa nem foi tão grande, é contra nós. Quem somos nós, né? E também o amor, né? O amor é uma base do cristianismo. Eu podia ter escolhido vários versículos para falar, mas eu escolhi esse em 1 João 4,7, que fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós nascemos de novo, né? Nós somos nascidos em Deus, então nós temos que mostrar o amor para o mundo. É mostrando esse amor que Jesus teve com o mundo que nós vamos mostrar a Deus. Nós vamos mostrar ao mundo quem Ele é. Nós vamos ser luz. Tanto que, quando Jesus ele vem aqui, ele mostra para nós um amor sacrificial, que vai ter muito a ver com a generosidade que nós comentamos, né, que é uma forma de acumular tesouros no céu. E generosidade, como já foi dito, é a ideia mais direta que as pessoas tinham naquela época quando ouviam falar sobre o olho rápidos, né, o olho bom. Assim que eles falavam, olho bom, já entendiam. Generosidade, é uma pessoa generosa. Então, eu queria falar um pouco sobre a generosidade para vocês. Porque a gente confunde bastante a generosidade com a bondade, mas elas não são a mesma coisa. Elas são bem parecidas, estão bem ligadas uma com a outra, mas tem uma diferença sutil. Mas bem importante. A bondade seria a disposição de querer o outro bem. Então, eu quero o outro bem. Isso me leva a tratar essa pessoa com gentileza, com dignidade. Enquanto que a generosidade é o ato de dar de si, de forma espontânea, sem esperar uma recompensa. E na prática, o que isso significa, né? Então, na prática, um ato de bondade seria dar bom dia para as pessoas, sorrir, elogiar, animar, ajudar alguém a pegar algo que caiu no chão. Tudo isso são atos de bondade, porque eles são muito fáceis de fazer, eles não custam muito, mas isso já vai deixar o dia da pessoa um pouco melhor. Então, uma pessoa que é bondosa, ela faz todas essas coisas. Enquanto que a generosidade é diferente. Ela é, sim, resultado da bondade, muitas vezes, mas principalmente do amor. E por que é importante esse amor? Porque a generosidade é um ato que custa algo. Você pode ser bondoso sem fazer a generosidade, sem praticar um ato generoso, porque a generosidade tem a ver com compartilhar de algo que é seu. É meu, então eu estou dando. É tempo, recurso, energia, com outra pessoa sem esperar nada em troca, como nós vemos no versículo em Provérbios 22, 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então, como nós vemos aqui, o que é de bons olhos, então é o que é generoso. Vocês viram, gente, que essa expressão idiomática de bons olhos não é só ali de Mateus, Novo Testamento, até antes. Era um costume daquele pessoal. Então, geralmente, quando você enxergar então, essa expressão na Bíblia, bons olhos, normalmente está ligado à generosidade, porque era uma expressão da época, né? Então, a gente tem várias expressões hoje que talvez alguém daqui a 2000 anos não vai entender, né? Não vai entender. Mas a gente aqui é tranquilo. Então, para aquelas pessoas daquela época, bons olhos, generosidade, entendi. Então, e essa generosidade fala, porque deu do seu pão ao pobre. É algo que custou para ele. Caramba, o pão era meu, mas eu dei para o pobre porque ele estava precisando. Isso é generosidade.
Então, atos generosos seria doar dinheiro ou pagar a dívida de alguém, como Jesus fez por nós, tirar do nosso tempo para ouvir as pessoas, né? A escuta ativa é uma forma de generosidade também, porque é só assim que nós podemos ajudar as pessoas conforme a necessidade delas. Carregar as compras pesadas de alguém, Caio com toda a experiência dele com a senhora, foi um ato de generosidade. Ele tirou do tempo dele, ele foi para outro caminho, usou a energia para ajudar aquela pessoa que estava precisando. Pois doar sangue, nós tiramos de algo que é literalmente nosso para dar para outra pessoa que está precisando, é um ato de muita generosidade. Doar roupas, brinquedos, visitar alguém que está em casa, na prisão ou no hospital, como Jesus nos ajudou a fazer, né? Visitar os doentes, visitar aqueles que estão presos. Pregar o evangelho, porque nós tiramos do nosso tempo para dar para aquela pessoa algo que é de valor infinito, né? Já estudamos sobre isso. E, então, como vocês podem ver, algo que não se limita a bens materiais. O tempo, a empatia, gestos de cuidado, tudo isso tem a ver com generosidade. E é claro que a bondade é muito importante, um ato de bondade pode fazer o dia da pessoa, pode mudar vidas também. Só que a gente não pode achar que nós estamos sendo generosos quando nós não queremos nunca dar de algo que é nosso, nunca queremos fazer algo que custa. Ah, nossa, vai ter... chamou para tirar o chiclete debaixo das cadeiras da igreja. Ah, eu não vou, não. Vai tirar do meu tempo? Vai tirar do meu esforço? Eu vou ter que ficar aqui rapando cadeira? Ah, não quero isso. Isso, então, está faltando generosidade. Ah, mas eu dou 50 centavos para o mendigo na rua. Eu sou uma pessoa generosa. Não. O que você está discutindo? A generosidade tem a ver com amor sacrificial. Se nós não podemos fazer nada pelos nossos irmãos, nós nunca podemos fazer nada pelos nossos irmãos, nós não conseguimos caminhar outra milha, não podemos trabalhar pela igreja, isso nós não estamos sendo generosos. Mas é uma coisa engraçada sobre a generosidade, é que ela custa para nós, mas ela não deve ser custosa. Lá em Atos do 20 ao 35, até vai falar, né? Paulo está falando. Fui exemplo constante de como podemos, com um trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção é maior em dar do que em receber. Paulo ele deixa bem claro, com um trabalho árduo ele ajudou as pessoas, mas é sem peso, é melhor dar do que receber. Porque quando nós temos a oportunidade de ser bênção para outra pessoa, nós estamos fazendo pelo próprio Jesus. Ele já falou várias vezes, né? E quem faz por Jesus, faz por Deus. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Fazer o bem. Quando nós fazemos pelos outros, nós vamos receber mais. E também tem a questão biológica da coisa, inclusive. Eu não sei se vocês lembram, gente... Lembra que uma vez lá, quando a gente estava falando do Lava Pés, a gente falou sobre ocitocina. Quem lembra disso? Que é um hormônio, né, que atua nas nossas emoções. Então, fala assim, em conjunto com neurotransmissores, a ocitocina alivia o estresse, a ansiedade, gera a sensação de confiança, empatia. Então, vai falando assim, é um hormônio que o nosso corpo produz, que abaixa estresse, ansiedade, que dá prazer. Eles falam que a maior descarga de ocitocina é quando uma mãe, logo após o parto, ela recebe uma descarga de ocitocina que ela pega no bebezinho assim, e normalmente a mãe se apaixona por aquele bichinho careca, sem dente. Ela fica apaixonada, por quê? Porque ela está, biologicamente, o corpo foi preparado para ela se apaixonar por aquela coisinha. Entendeu? E a gente tem outras descargas de ocitocina em outras coisas, mas uma das coisas muito interessantes que nós recebemos ocitocina no corpo é quando nós ajudamos uma pessoa. Então, toda vez que você faz um ato de bondade, você recebe uma descarga de ocitocina, a pessoa recebe. E, engraçado, eu estava vendo as pessoas explicando sobre ocitocina, até quem assiste recebe uma descarga de ocitocina. Por exemplo, você já assistiu uma cena bonita, né? Às vezes uma pessoa ajudando a outra ali na internet, às vezes tem muito vídeo disso, né? Uma pessoa lá sendo generosa, ajudando. Quando dá uma coisa boa na gente, é a ocitocina. E o que a gente quer defender com isso, gente? Você foi feito para ser generoso.
O seu corpo te recompensa quando você age com generosidade. Por quê? Porque foi Deus que fez a gente. Deus te fez para a generosidade, irmão. Deus te fez para isso. Então, ao você executar o seu propósito de ser generoso, o que acontece? Você recebe isso, alívio do estresse, alívio da ansiedade, uma sensação de prazer, coisas assim. Não só essas bênçãos espirituais, mas coisas físicas, porque Deus te fez assim. Entendeu? A irmã Carol vai falar, gente. A Andréia levantou antes dela. Andréia vai falar também? Tipo assim, isso. Andréia primeiro, depois a irmã Caroline. Quem está com o microfone aí? Leva lá. Então, gente, qual que é o mal do século, gente? Qual que é a doença mais pesada do século ultimamente, gente? Ansiedade, depressão. E por quê, gente? O que o mundo está virando? O povo só pensa em si. Ou seja, você está perdendo fisicamente, você está deixando de ter essa descarga de ocitocina pelo egoísmo das pessoas. As pessoas são tão egoístas que elas estão perdendo isso. E o remédio, às vezes, da ansiedade, da depressão, de muitas coisas pensa no outro. Começa a ajudar o outro. Para de pensar só em si. E você vai ver que você vai receber esse remédio natural que a generosidade nos dá. Irmã Andréia. Diego, vocês explicaram aí sobre essa questão dos olhos ser uma expressão da época e tal. Aí, no próprio Mateus, tem aquele versículo, né, que fala que se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Nesse caso aqui, entra nesse mesmo contexto ou aqui já é em outro sentido? Eu já vejo isso como outro sentido. Ele depois vai falar da mão, né? Então você vai juntar tudo ali, que são coisas que te tiram da presença de Deus. Inclusive, quando ele usa a mão direita, ele está falando até da coisa que você é bom, porque a mão direita é o sinal da nossa habilidade. Então, se o que você faz, a sua habilidade mais top, te leva a pecar, te leva para fora da presença, arranca a sua mão. Ou seja, vamos supor nossa, sei lá, o irmão Pedro é craque de futebol. Cara, é o Neymar de Montes Claros, entendeu? Só que, toda vez que ele vai pro meio da pelada lá, jogar bola, ele volta um horror para a irmã Milene. Ele não consegue lidar bem com o futebol. Então, por mais que ele tenha a mão direita dele, ele seja habilidoso naquilo, arranca. Tira isso da sua vida. Futebol é pecado? Não. Mas para ele é. Porque leva ele. Não é que para ele leva ao pecado. Então, é para você tirar tudo que te leva fora da presença. Então, eu entendo que naquele contexto dos olhos não está falando. Mas é geralmente a expressão olho bom. Não é só olho. É olho bom. Que é a expressão que nós estamos falando aqui. Que é o rápilos, né? Amém. Posso falar? Carolina. A palavra de Deus em Provérbios 19, 17 diz assim: quem dá aos pobres empresta a Deus. E em Atos 20, 35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Então a Bíblia está recheada de versículos, oh meu Deus, recheada de versículos que nos ensinam e incentivam mesmo a ser generosa, a ser bondosa, a ser amorosa, porque essa é uma característica do próprio Cristo. E se nós somos pequenos cristos, nós temos que agir dessa forma. E olha que interessante, às vezes as pessoas são tão apegadas a isso que Deus já deixou escrito lá, aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Porque tem gente que às vezes não quer nem fazer alguma coisa, assim, faz por obrigação. Mas Deus não fica devendo a ninguém. Independente da intenção que aquela pessoa faz, o Senhor promete uma recompensa. Você faz, independente. Se você não quer fazer, mas você fez, você está fazendo para mim. Então, o Senhor é tão bondoso e Ele abre tanto os nossos olhos para isso, que Ele até nos recompensa por uma coisa que já seria nossa obrigação, de fato. Nós temos que fazer. É o papel do cristão. Mas Ele fala que aquele que dá aos pobres empresta ao próprio Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele não fica devendo a ninguém. Inclusive, depois que Diego falou sobre a ocitocina, existem vários relatos e casos de pessoas que falam que eram depressivas e elas foram curadas fazendo trabalho voluntário.
ajudando outras pessoas, né? Abrindo mão de si mesmas para cuidar do outro. E elas foram curadas de depressões profundas, de doenças emocionais que remédio nenhum tinha conseguido fazer nada por elas. E que o ajudar e amar o próximo fez com que aquelas pessoas fossem totalmente transformadas. Então, além de o Senhor falar na palavra, ele prova isso através da própria ciência. Então, as pessoas, elas são transformadas, a mente delas é completamente mudada pelo amor que elas dão a outra pessoa, né? Amar ao próximo mesmo, às vezes eu faço pelo outro, até deixo fazer por mim para fazer pelo outro por amor. E o Senhor faz o quê? Transforma a mente. Aquele que está doente fica até curado. Gente, o pastor Geraldo já vai levando aí. Então, assim... Luiz, você ia falar? Oh, meu Deus do céu. É os raiz, né? Ensina ali, raiz. Então, é que nós estamos falando, quando você serve alguém, você se sente bem. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer isso. Aqui no Salmo 41 diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entra em discrição dos seus inimigos, e o Senhor assiste no leito da enfermidade, e na doença Deus lhe afofa a cama. Os benefícios, quando você cuida de alguém, né? Você se sente amparado, se sente cuidado, porque a palavra de Deus diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Gente. E aí, o que eu queria, para a gente encerrar, tem mais alguém quer falar sobre isso? Já encerrou o nosso tempo aqui. Tinha mais coisa para a gente finalizar sobre os olhos, ainda não acabou. Mas eu queria lançar para vocês, na verdade, um desafio, gente. Faz um ato de generosidade essa semana. Tenta pensar sobre isso, né? Onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se você realmente, intencionalmente, começar a caminhar nessa direção, alguma coisa vai mudar na sua vida. Você vai experimentar coisas diferentes. Né? Nada tão bom quanto um desafio. Essa semana eu fui desafiado, né? Então, uma pessoa aqui da igreja, né, irmã, me mandou. Eu estava no aeroporto, né? Eu ia ficar o dia todo lá, esperando o voo para voltar para Montes Claros. Ela ficou sabendo e... Diego, eu estou desafiando você aqui, ó. Prega o evangelho para uma pessoa. Prega o evangelho. E aí sim, gente, eu fiquei aí, meu radar ligou depois disso. Eu estava ali despreocupado, fiz reunião online lá, dentro do avião, e daqui a pouco, quando eu cheguei ali na última conexão, eu já tinha, talvez até esquecido disso, eu fiquei ligando o radar, mas parece que nada aconteceu. Aí eu desliguei ali, mais ou menos, aí no retorno ali, a hora que a companhia vai dar aqueles snackzinhos para você comer ali, a própria pessoa do meu lado começou a puxar assunto comigo. E aí, aí meio que a coisa começou a fluir, eu falei do evangelho para aquela pessoa, uma pessoa assim, muito carente, muito sofrida, e foi longe, a conversa foi longe, e foi assim, foi uma bênção, sabe? Foi incrível. E foi um desafio. Alguém chegou para mim e falou: prega o evangelho aí para alguém, você vai pregar para alguém hoje. Eu falei: ai meu Deus, eu vou. Senhor, estou aqui à disposição. E aconteceu. Que eu não me sinto tão habilidoso para evangelismo, né? Eu sei que todos nós precisamos evangelizar, mas não é uma coisa da minha zona de conforto. Talvez pelo meu estilo de vida, meu temperamento, não sei. Mas o importante eu estou desafiando vocês essa semana. E nós vamos ter 2 semanas, né, pastora? Que semana que vem não tem EBD, é o Dia das Mães, então vocês não precisam se preocupar, vocês vão comemorar o Dia das Mães com seus filhos ou com as suas mães, né? Sejam generosos com a sua mãe. Quem quer fazer um ato de generosidade para a mamãe? Faça. Mãe, você vai ter que se esforçar muito, mãe. Prepara, mãe. E é isso, gente. Faça algo especial. Não só para sua mãe, sabe, gente? Faça para outras pessoas. Liga o seu radar. Daqui a 2 semanas a gente vai voltar e eu quero ouvir os testemunhos de generosidade. O quanto foi gostoso você fazer. Eu quero testemunho daquele que fala assim, ó, foi bom dar. Foi melhor dar do que receber. Quando eu entreguei,
Foi incrível. Eu estou falando isso porque eu experimentei o poder de um desafio, sabe? A gente fica entrando e saindo aqui, não se compromete com as ações. Vamos fazer isso? Vamos fazer uma experiência. E daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, a gente vai voltar e eu quero ouvir os testemunhos. Um exercício prático. Amém? Quem aceita o desafio de fazer um ato de generosidade nos próximos 15 dias assim, sabe? Ligar o radar. Amém? Então vamos orar a respeito disso? Pastora, vem cá, vamos orar por nós.